salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Pode se assentar, querido. Seja bem-vindo você que nos assiste nesse vídeo, querido. Seja bem-vindo. E que a doce presença do Espírito Santo encha o teu coração também com esse amor transcendental. Não é isso? A cada tempo que nós caminhamos, a cada tempo que nós olhamos para os altos, nós vemos uma mudança dentro do nosso coração, e muitas vezes nós lutamos, e nós achamos que ainda não é o tempo, nós achamos que essas mudanças não são para agora, e não entendemos que o Espírito Santo, ele tem pressa em converter os nossos corações 100% na presença do Senhor. Sabe, a presença de Deus, quando ela está aqui, quando ela está dentro de nós, querido, é quando nos permitimos a estar no lugar santo dos santos. Eu amo falar do lugar santo dos santos, porque ele morreu para que o véu fosse rasgado, e que não houvesse mais o sacerdote que orasse pela minha vida ou pela tua. Ele se dispôs a nos ouvir diretamente. Ele diz: eu vou morrer com você, aquele véu vai ser rasgado, mas eu vou ouvir as suas orações. Ninguém mais vai precisar sacrificar o cordeiro, ninguém mais vai haver sacrifícios nenhum de animais, porque eu vou ouvir aquilo que você tem para falar. Amém. Sabe, que essa noite, dentro do teu coração, comece a falar com Deus, querido. Comece a expor a Ele os teus sentimentos, as tuas buscas. Expõe a Ele a vontade que você tem de crescer. Expõe a Ele muitas vezes aquilo que tem te magoado, que tem te ferido. Eu tenho certeza, querido, que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Porque quando a doce presença do Espírito Santo, ela paira sobre as nossas vidas, e ela se aloja aqui, não tem para ninguém. Amém? Deus é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Estar no lugar santo dos santos é a melhor coisa que nós temos sobre as nossas vidas. Ali nós encontramos os milagres que procuramos, muitas vezes os milagres da cura, não é isso? Muitas vezes o milagre também das curas espirituais que precisamos, das feridas que temos nas nossas almas, não é? Não é só a cura física que derruba o homem, desculpe, a enfermidade física que derruba o homem, mas a enfermidade espiritual também. Ela nos traz peso, ela mexe com os nossos sentimentos, ela mexe com aquilo que nós entendemos e aquilo que nós pensamos, e muitas vezes não permitimos que haja uma cura, porque parece que aquilo é uma marca para nós lembrarmos que fomos feridos de uma tal maneira que não somos capazes mais de perdoar. Não é verdade? Mas a palavra diz que há um perdão sendo liberado dos céus sobre as nossas vidas quando Jesus foi para o madeiro. E foi decretado também que quando nós liberarmos esse perdão que está encalacrado dentro de nós, para aquelas pessoas que nos feriram, aquelas pessoas que machucaram as nossas almas, também vai se manifestar a glória de Deus. Não é? O perdoar não é só olhar e dizer eu perdoo e sair de perto, nunca mais ver. Não. O perdoar é você perdoar e ainda orar pela pessoa. A palavra diz: orai pelos vossos inimigos, para que eles possam assistir a vossa vitória em pé. Não é? Os inimigos, eles têm que olhar para nós e vemos que nós somos a casa do Espírito Santo, somos a casa de Deus, somos a igreja, somos a presença do Senhor aonde nós estamos, e não importa como Ele olhe para nós, porque se Ele olhar feio, nós vamos orar. Se Ele olhar com um olhar agradável, nós vamos transbordar aquilo que nós temos sobre a vida dele. Então Ele só vai sair ganhando, tanto o mal como o ruim. Foi assim que aconteceu na cruz, querido. Tanto o ímpio como o justo, eles receberam a mesma vitória, eles receberam a mesma quitação, para que fossem libertados da mão de Satanás.
Jesus morreu por todos, por toda a criação. Ele não morreu por um. Ele não fez acepção se era branco, se era negro, se era amarelo. Ele não fez acepção de estados. Ele não fez acepção de países. Ele morreu por todos, querido, para que todos tivessem acesso à cruz. Ele não morreu apenas para que fosse um ato tremendo de amor, ou um ato bonito, ou um ato que comovesse, ou um ato que fosse para ficar na história. Não! Ele morreu para que a salvação fosse instalada na terra, para aquele que quiser e para aquele que caminhar e comprar sem dinheiro. Amém? Você pode ter a tua salvação, querido. Você não precisa pagar por ela. Você já a recebeu de graça, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação ela já é tua, basta você segurar, basta você guardá-la, basta você se santificar, basta você caminhar com Cristo Jesus, e você vai ver a tua salvação cada vez mais próxima. A salvação foi o alvo, eu creio que de maior importância para o homem, porque a salvação é a nossa transição para a vida eterna, não é? Então não importa, se você é rico, se você é pobre, se você tem, isso não importa, querido. O que importa é que você busca a salvação, que é o limite do Evangelho. Alô? É o limite, é o topo do Evangelho, é a salvação. Quando você estiver colocado nessa situação, vai ser o mesmo que um parto. Vai chegar a hora de você sair da madre e ir para casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas noites eu tenho olhado para Deus, sabe? Com essa enfermidade da minha mãe ali, desenganada dos médicos, não é? Naquele hospital, já há 7 dias e sem notícias nenhumas, para que nós achemos que estamos no comando, sabendo que Deus está no comando. O meu coração se alegra, querido. O meu coração se alegra. Eu começo, parece que, entender que a morte, ela já não tem poder de tristeza sobre a minha vida também. Amém. Sabe por quê? Porque eu comecei e estou começando a entender mais ainda a salvação. O meu limite de entendimento, ele está se abrindo cada vez mais nesses 7 dias que eu vejo a mãe ali, querido. Esses dias parece que eu estou tendo um crescimento tão grande espiritual dentro de mim, vendo a salvação da minha mãe, vendo ela na casa de Deus, uma mulher que se prostrou diante da cruz, querido. E eu falo, por que tem que se instalar uma tristeza dentro do meu coração, se o meu irmão Paulo, o apóstolo Paulo, que não é só meu irmão, é teu irmão também, porque ele entendeu o sangue de Cristo sobre a vida dele, ele diz muitas vezes, é melhor morrer do que viver, querido. Porque há um limite da salvação. Quando nós atravessarmos essa fronteira, quando nós voltarmos a florescer nos céus, não é? E eu vejo muito lindo aqueles salmos que diz que nós somos como a erva, não é isso? Que nós brotamos, crescemos, ficamos lindos, mas começamos a murchar e começamos a cair por terra. Mas quando nós começamos a murchar e cair por terra, eu entendo que nós começamos a brotar lá na casa de Deus. E ali nós vamos ser uma outra semente, com vida, mas uma vida que nós não conhecemos, algo transcendental para mim e para você, não é? E Jesus, ele sabia disso. Jesus, quando ele está no Getsemane, ele fala assim, Pai, seja feita a sua vontade, não é? Eu não tenho medo de encarar, eu não tenho medo de transpassar, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu também sou Deus. Olha que coisa louca para aqueles que não entendem a palavra, mas para nós que somos espirituais, evangélicos, isso daí para nós é o poder de Deus sobre as nossas vidas, não é? Ele olha e fala, eu vou morrer por todos, e ainda mais, eu vou descer, olha só, as profundezas da terra, e libertar os espíritos que estão lá aprisionados, querido, porque ainda a morte não tinha acontecido, a ressurreição ainda não tinha acontecido, a morte de Cristo
ainda não tinha acontecido. Porque depois que ele morreu, aqueles que criam nele, aqueles que morreram com a cruz na mão, aqueles que morreram com o entendimento da palavra de Deus, eles foram resgatados naquele momento. E diz, Bruna, que ainda por algum momento os mortos se levantaram. Está escrito lá, querido. Os sepulcros se abriram e os mortos se levantaram, querido. Olha que coisa tremenda. Aqueles que tinham morrido naqueles momentos antes de Jesus morrer, eles se levantaram, querido. Você entende o poder de Deus? Você entende o que é a cruz? Você entende o que é Jesus? Leia a Bíblia, querido, que cada vez que você lê a Bíblia, você vai encontrar tesouros dentro dela, que o teu coração vai ficar cada vez mais dentro da casa do Senhor, querido. Você vai começar mais a entender o que é o poder de Deus. Você vai começar a ter sede. Que coisa linda essa, querido. E em Mateus 26, abre a tua Bíblia lá, querido. Em Mateus 26 começa a dizer ali que haveria a Páscoa, que haveria ali a última ceia do Cordeiro. Oh, glória a Deus, querido. Que havia ali a última ceia e que a partir daquilo jamais cearíamos com o Cordeiro novamente, a não ser na sua volta. Ele já tinha tudo programado para mim e para você. Ele já sabia o que estava acontecendo hoje. Ele sabia que você estaria na Kairos. Ele sabia da tua movimentação. Ele sabia o teu coração. Ele conhece a intenção do teu coração, querido. Jesus, querido, maravilhoso. Santo, santo é o Cordeiro. Santo, santo é o Cordeiro de Deus, não é isso? Amém. Aleluia, querido. Aleluia. Deus é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Sabe por quê? Porque cada vez mais que nós olhamos o coração de Deus, mais a nossa vida ela prospera, não é isso? Oh, glória a Deus. Como é bom. Como é bom. Ali no 26, no 14, amém? Ali começa a falar sobre o preço da traição. Agora começa a falar comigo e com você. Alô? Agora a conversa virou para nós. As coisas bonitas de Jesus, o que Ele fez na cruz, que Ele morreu por mim e por você, as coisas maravilhosas que aconteceram, já falamos, não é isso? A preparação da Páscoa, não é? Buscando aquele oráculo no andar de cima daquela casa, do homem que carregava um cantil de água. Vai lá e fala para ele que hoje nós cearemos naquele lugar. É algo assim que nós não conseguimos alcançar, querido. O nosso entendimento não alcança. Por isso que eu digo, se você olhar para a cruz com a tua razão, você não vai dar um passo para ela. Mas se você olhar pelo sobrenatural, se você olhar pelo teu coração, você vai se aprofundar e vai mergulhar no profundo, querido. Amém? E as coisas estavam sendo todas preparadas, não é? E aí ele tem um jantar em Betânia. Aqui eu estou acompanhando, vai acompanhando, aí tem os cabeçalhos. A Bíblia ela é simples, basta você orar e começar a olhar para ela, Deus começa a falar com você. Alô? Você quer ouvir a voz de Deus? Aqui, ó. Amém. Você ora e começa a olhar a Bíblia, Deus começa a falar, ó, é assim assado. Vai lá em Mateus 26, você vai ouvir o meu filho, o que ele fez, você vai olhar a Páscoa, você vai olhar o que aconteceu em Betânia, aonde aquele nardo foi derramado sobre a vida dele, e estavam ali os 12 apóstolos. Alô? E aí começa a minha história, a tua história. Mas ali houve alguém que quando vê aquele nardo sendo derramado, algo caríssimo, aquilo seria o pagamento de um ano de um trabalhador dentro daquele vaso, não é isso? Aquela mirra, aquele perfume que estava dentro, era o trabalho de um ano de um trabalhador. E alguém teve coragem de dar o passo e dividir com Jesus aquilo que estava guardado
de maior financeiramente dentro da sua casa. E quando aquele nardo é derramado sobre Jesus, quando aquela mulher espetacular, aquela mulher linda, maravilhosa, teve esse entendimento, querido, alguém dos discípulos se levanta e diz: como você pode derramar esse nardo? Como você pode lançar essa fortuna na cruz? Porque Jesus é a cruz. Amém? Alô? Amém. Jesus é a cruz. É a cruz. O maior sinal do Evangelho que nós temos em todos os tempos é a cruz. Sem Jesus, porque Ele já não está lá. Ele já se foi. O nosso Redentor ainda vive. Jó dizia: o nosso Redentor ainda vive, querido. Como eu me deleito em poder olhar para a palavra de Deus, que é a única verdade que nós temos na nossa vida, e começarmos a entender. E aquele homem se levanta e fala: puxa, isso aí nós deveríamos de vender e dar aos pobres. Jesus olha e diz assim: os pobres vocês terão as vossas vidas inteiras, mas a mim tereis por pouco tempo. Calabaçou, tinais, calasse. Calabaçúria, quente. Os pobres vocês terão durante as vossas vidas, mas a mim tereis por pouco tempo. Você entende o que é isso? Você entende o que é um homem? Deus estar naquele lugar e uma mulher se levanta e ela dá o melhor que ela tem para cuidar dele, dando já um sinal, uma preparação, querido, para a cruz, uma preparação para o seu sepultamento. Alô, querido? E aquele homem tem coragem de falar isso. E aquele homem, você sabe como é o nome dele? Como se chamaria esse homem? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele foi escolhido como discípulo de Jesus. Pô, mas como Jesus escolhe um traidor? Como Jesus escolhe um tranqueira para seguir os caminhos que ele segue? Jesus não faz acepção, presta atenção. Mesmo que a pessoa tenha acabado de cometer um assassinato, uma atrocidade qualquer, você não gosta de ouvir isso, mas é a verdade que a Bíblia nos ensina. Haverá chance de você ser salvo, ainda dependendo do teu coração prostrado na cruz. Não adianta dizer que não. A Bíblia nos ensina: enquanto houver o fôlego de vida, haverá salvação. Ele sabia que Judas ia fazer tudo, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é Deus, querido. Amém. Oxe, não é? Mas ele também entendia que o livre-arbítrio desse homem poderia mudar o caminho. Ele entende que o nosso livre-arbítrio pode mudar o caminho, independentemente do que nós fomos, do que fizemos e como agimos e o que lançamos com a nossa boca dentro desse mundo cão, não é? Mas a partir que nós conhecemos Jesus e dissemos a Ele que Ele era o único e suficiente Salvador das nossas vidas, começou um caminho de salvação para mim e para você. Agora, se você continuar trilhando ao alvo, se você não parar no caminho, se você não for um traidor da cruz, você vai chegar. Alô? É para mim e para você. E o que é trair a cruz? Oh, glória, agora é comigo e com você. O que é trair a cruz? Trair a cruz é você estar com o teu coração apagado dentro do reino. É você não ter vontade de dar o teu melhor na casa de Deus. É você não levantar nas madrugadas e orar. É você não pregar, não falar de Deus, e quando contarem anedotas, piadas sujas,
você ouvir e dar risada. Estou falando algumas coisas. É quando você toma uma fechada de um carro e você fala, ah, não é isso? Qualquer gesto que nós fazemos contra os 10 mandamentos e qualquer gesto que nós fazemos fora do fruto do Espírito, nós estamos traindo. Jesus. Velho. E muitas vezes isso está tão dentro de nós, ele está tão corriqueiro nas nossas vidas, que nós já não percebemos mais que nós estamos traindo a cruz, Jesus, todos os dias, com o nosso ativismo, com o nosso desleixo, com o nosso tempo com Deus, com as nossas orações, com as nossas visitas aos hospitais, com o nosso evangelismo, e muitos, eu estou falando apenas algumas coisas, para você entender, querido. Mas Jesus, ele olha para mim e para você, nesta noite de ceia, e ele fala, eu sei que você pode mudar, eu sei que você pode ser melhor, eu sei que você pode dar aquilo que custe para você, que é o teu amor na cruz, que é a verdade na cruz, que é você se dispor diante da cruz, independentemente do que você vai receber, querido. Eu não posso olhar, você que está me ouvindo, eu não posso olhar para a cruz e falar que não quero mais, porque a minha mãe está no leito de morte há 7 dias, e eu tenho orado incessantemente, tenho levantado as madrugadas e não vejo nada, vejo apenas que ela está partindo. E daí, querido? É a vontade de Deus que vai ser sobre a vida dela, não a minha. E eu não posso deixar de amar Jesus, de amar a cruz, porque a minha mãe vai morrer, querido. Eu estou falando de mim, não estou falando de você, que você sabe o que você tem, você sabe o que acontece na tua vida. Eu não preciso aqui estar esclarecendo motivações para você, querido. Muitas vezes cuspimos na cruz por muito menos. Muitas vezes viramos as costas para a cruz por muito menos, querido. Talvez até por 30 moedas de prata. Por um salário melhor, por um emprego melhor, por um carro melhor, nós deixamos Jesus, querido. E quando Judas fala isso, sabe o que ele estava pensando? Ele estava pensando em roubar o dinheiro, porque Jesus, quando chama Judas, presta atenção, que era filho de Simão, que também era discípulo, ele viu em Judas um homem capacitado nas letras e nas contabilidade, em números, e Jesus falou, então esse vai ser o tesoureiro. Só que o coração desse homem era podre, era um coração de roubador, querido, e Jesus sabia, mas mesmo assim Jesus investiu nele. Jesus não desiste de mim e de você, mesmo se nós o roubarmos, mesmo se nós o trairmos, mesmo se nós falarmos que não queremos mais, porque não temos nada que seja bênção, nós não temos carro bonito, não temos mansão que queremos, não temos uma conta gorda na poupança, não temos viagem para Dubai, não temos viagem para o Havaí, não temos viagem para lugar nenhum, só trabalho, como, levanto, trabalho, vou para a igreja, estou cansado dessa vida. E aí, querido, que culpa tem o Senhor sobre isso? Que culpa tem Deus sobre isso? O teu coração é que motiva o coração de Deus a derramar sobre a tua vida, alô? Não é? Como é que está a tua motivação com Deus? Como é que você veio para a igreja? Você veio só porque é um domingo? E você veio então participar do culto, porque você é evangélico, e você talvez esteja aqui, talvez venha aqui porque amanhã você tem uma conta para pagar, ou você está meio brigado com a tua esposa, ou a tua esposa brigou com o marido, ou o teu filho xingou você, ou você está meio desnorteado, ou você veio porque é uma motivação para você sair da tua casa, ou você veio aqui para escutar alguma coisa, comer um bolo com a gente e ir embora. Você veio aqui para ver Jesus. Amém. Você veio aqui no lugar santo do santo, porque aqui está a cruz, querido.
aqui está o nosso Redentor. É isso que te motiva a vir ao lugar santo do santo. Não é música, não são cantores, não são teatros, não é nada dessas porcarias. O que te motiva a entrar na casa de Deus, no lugar santo do santo, é a presença de Jesus Cristo, querido. E nós não entendemos, muitas vezes deixamos a presença de Deus, a presença de Jesus, para irmos em outros lugares que se tornam evangelhos, como shows, como música, como baladões, pancadões, eu sei lá, como festa de crentão. O que é isso, gente? Estamos chegando agora aí uma festa de crentão. Isso é festa de um crentão demoníaco, querido. Não adianta nós queremos chegar dentro do inferno e não olhar para Satanás. Pisou no inferno, vai olhar para ele, não tem como. Então nós precisamos começar a olhar a palavra de Deus, a pregar verdadeiramente o que está escrito aqui. Se houver algum pastor, se houver algum apóstolo, eu sei lá se eu estou alcançando você ou não, mas quando você for pregar a palavra de Deus, e que a motivação para que você venha na igreja seja o Senhor Jesus Cristo e nada mais. E nada mais, querido. E lembrar que em Mateus está escrito: procurai as coisas dos altos, procurai o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Acabou. Confia nisso e vem atrás da cruz. Jesus caminhava. O que eu falo? Como é que eu sigo você? Como é que eu sigo com você? Pega a tua cruz, vem atrás de mim. Ou ele parava: não, você vem, sabe por quê? Porque eu vou melhorar a tua situação, eu vou te melhorar as tuas condições. Sabe o que nós estamos precisando nessa terra? Nós estamos precisando de mensagens da cruz, não de massagem. Nós precisamos de mensagem, porque massagem, querido, é do demônio, querido. Amém? Espiritual. Amém. Espiritualmente. Fica uma massagem no braço, é do demônio. Não é isso, gente. Estou falando espiritualmente. As pessoas querem ser massageadas no seu ego. As pessoas querem ouvir a cruz como se ela tivesse a obrigação de fazer tudo para você, de melhorar o teu ânimo, de melhorar a tua situação, de trazer milagres, de curar você. E essas massagens que são pregadas eloquentemente por palestrantes que estudam, fazem até teologia, mas pregam sem o poder do Espírito e falam caca o tempo todo, e o povo mergulha nessas mentiras, porque o povo precisa disso. Alô? O homem, ele precisa ser massageado. Por isso que Paulo sempre dizia: a minha massagem está debaixo dos meus pés, e Jesus está aqui, porque o dia que essa massagem subir, eu já não reconheço mais a cruz. Não só Paulo, como todos os profetas. Amém? A intenção do que eles falam, as narrativas que são verdadeiras. Eu estou te contando uma narrativa real, não é uma narrativa alegórica. Eu gosto disso. Legal, né? É uma narrativa, querido. Olha que legal que é. Para você, querido, é uma história verdadeira, não é? É uma história que aconteceu e Jesus marcou com a sua palavra para que nós aprendêssemos e para que nós entendêssemos e fugíssemos disso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é isso? Então essas palavras, elas começam a se misturar no texto, começam a se misturar na nossa pregação e começam a nos abrir para uma esfera maior, não é? Cuspir na cruz. Cara, me perdoa o que eu vou falar, querido. Não quero te escandalizar, não quero dizer sobre obrigações, mas cuspir na cruz é você deixar um dia de ceia e não vir na igreja. Alô? Isso é cuspir na cruz, querido. É não cear com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é que nos leva a uma chama, a uma labareda, a um entendimento. Quando nós estamos juntos, aqui está Jesus. Amém. Um ou dois ou três ele está, desculpe. Mas quando nós estamos no povo, querido, viemos num dia de ceia,
viemos prestar o nosso testemunho vivo para a cruz, querido. Viemos aqui orar um pelos outros, viemos escutar uma palavra poderosa, e você não vem na cruz por quê? Por que você não chega até a cruz? E dizemos que temos Deus no coração. Alô? Sabe como Pedro fazia? Quando ele chegava nas cidades, antes de sair, Paulo também fazia. Eu creio no meu coração que depois de Jesus, todos os apóstolos, todos os pregadores, todos os profetas faziam isso. Eles chegavam na cidade, o que eles faziam logo na segunda-feira? Eles juntavam o povo de Cristo e ceavam, para poder ali ter uma palavra, um entendimento. Partiam para outro lugar, juntavam o povo de Cristo e ceavam. Sabe por quê? Porque a ceia, ela mexe nos nossos parâmetros. A ceia, ela começa a te levar a um entendimento, o que Jesus fez por você e por mim. Ela começa a te levar a uma adoração transcendental. Ela começa a te levar a um entendimento, e você começa a reviver aquela cruz, e dentro do teu coração, aquela chama, ela começa a sair pelas tuas narinas, querido. Agora, se você não estiver perto da fogueira, se você não está perto do corpo, como é que essa chama, ela pode se manter viva? Todos nós fomos crianças, lógico. Acho que as crianças de hoje, eu não sei se ainda elas tiveram essa condição de estar em volta da fogueira. Mas eu creio que a maioria aqui já esteve em volta de uma fogueira, não é? Você está em volta da fogueira, é quente. Nossa, você fica quente. Aí você começa a ficar mais para trás, começa a ficar mais branco, não é? Aí você tem uma brasona lá, você vai lá e pega um pau, puxa a brasa para fora. A brasa vem vermelha, a hora que ela sai um pouco de perto, ela começa a ficar negra. Quero que você tenha um entendimento sobre isso. Quando você se afasta da fogueira, essa negritude que começa a te cobrir, se chama Satanás. Porque ele começa a te trazer a frieza. É essa, meu esposo? Não é mole não, o senhor Nestor está prestando atenção, glória a Deus, enche o coração, senhor Nestor. É para isso que nós estamos aqui. Então essa negritude, agora eu estou fazendo o que? Uma narrativa alegórica. Olha que tremendo. Aí você começa a ficar negro, e o inimigo começa a te pegar, e a frieza começa a te buscar. Depois te joga na fogueira, às vezes você demora ali 1 hora para pegar fogo de novo. Às vezes você nem pega mais fogo. Encruou. Você já viu toco seco que não pega fogo de jeito nenhum? Eu vivi um tempo na roça, eu sei como é que é. Tinha toco, cara, que você jogava álcool, jogava gasolina, o negócio não queimava, velho. Está cheio de tocos assim dentro da igreja. Quanto mais fogo do Espírito, menos parece que cria uma brasa. Amém? Eu queria marcar que eu trouxe alguma coisa sobre Judas, para que eu não esqueça a apresentação desse traidor para você. Amém? Hoje eu estou tirando ele do meio dos discípulos e dizer quem ele é, e quem ele foi, e o que ele fez. Não é isso? Olha aqui. Não é isso? Seu pai, não é isso? Que era Simão, que eu já falei, e foi chamado, e ele era entendido sobre letras, não é isso? Entendido sobre números. Jesus o separa para ser tesoureiro. É isso, não é? Está certo. E aí ele começa. Só que ele tinha um coração de riqueza. Ele tinha um coração que ele estava perto de Jesus, e o dinheiro de Jesus era dele. Alô? Como é que está aí o lugar aí? Como é que estamos aqui dentro da igreja? Como é que está o corpo de Cristo por aí? Os caras acham que o dinheiro de Jesus é deles. Eles começam a meter a mão na salva, querido. Eles começam a roubar Deus. Eles começam a roubar. São como Judas, piores que Judas, querido. Começam a roubar, começam a tomar conta daquilo. Isso é traição, querido. E ensina o povo de Deus a fazer isso. Sabe por quê? Porque isso começa a entrar dentro daqueles homens uma palavra que se chama capitalismo.
e eles querem ver muito dinheiro sobre as suas contas, muito dinheiro sobre o poder das suas mãos, mas não com o trabalho, com o roubo. Alô? Nossa, eu tenho tantas coisas para falar, mas eu não quero machucar o teu coração. Espírito Santo de Deus, vem até mim, que eu possa falar mais ainda com liberdade para esse povo, porque não é só o que mete a mão na salva que é ladrão, é aquele que faz negócio ilícito, querido. Alô? É aquele que faz negócio por baixo do pano, é aquele que vai lá e rouba o sócio, é aquele que vai lá e compra produto tranqueira para vender como se fosse original, é aquele que vai lá que burla o governo para não pagar o imposto, para sobrar um dinheiro maior. Isso se chama o quê? Você mesmo com a tua boca, querido, como se chama isso? Eu preciso, para você que está me assistindo, o que é isso? No nosso dicionário português, qual é a palavra que é dada para as pessoas que fazem isso? Principalmente políticos, o que fizeram, não é isso? Não são só eles. As pessoas que fazem isso dizem, mas veio lá de cima. Mas nós nós não somos aqueles que olhamos para esse governo, porque esse governo não é nosso. O nosso governo é de Jesus, o nosso governo vem de Cristo. Então nós temos que olhar para Ele e ver se podemos fazer isso aqui. Porque nós somos embaixadores, ou na Bíblia não diz que somos embaixadores de Cristo, e o embaixador de Cristo, quando está nessa terra, ele não tem nada a ver com essa terra, ele tem a ver com o reino de Deus, mas não entra na miola dele, porque ele gosta de dinheiro, querido. Judas gostava de dinheiro, e ele começa a ser persuadido pela guarda pretoriana, pela guarda romana. Onde é que está Jesus? Eu sei que você anda com ele. Cara, você está precisando de uma grana, não está? Pô, a gente pode arrumar essa grana para você. Cagueta o cara. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Pô, vou te dar um dinheiro, querido. Aleluia, glória a Deus. Precisamos pôr uma luz maior aqui, Beto. Essa luz aqui não consigo enxergar. Vamos ali então, no 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com o príncipe dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam a oportunidade para o entregar. Amém? 30 moedas de prata. Foi vendido o meu Salvador. Foi vendido o teu Salvador. Sabe por quê? Por causa da ganância. A ganância não é de Deus. A ganância é traição. Aqueles que põem a sua condição sobre tesouros da terra, ele está persuadindo a Deus, querido. Ele não está com Deus. Deus já não anda mais com ele faz tempo. Quando ele começa a pensar em riquezas, quando ele começa a querer fazer negócio, ele começa a fazer negócios ilícitos. Eu quero te dizer uma coisa aqui, querido. Eu posso até mexer com algum milionário aí, mas eu não tenho nada com isso. Também não estou generalizando, hein? Amém? Mas as maiores riquezas que nós conhecemos são ilícitas. Alô? Quando você pensa em ficar rico com o teu salário de 5, 10 mil reais, você começa a pensar em fazer falcatrua, porque esse salário não te deixa rico. Ele te deixa bem, você vai comer, vai beber, vai pagar suas contas, mas não te deixa rico. Para você ficar rico, você precisa fazer alguma coisa, querido. Você precisa extrapolar algumas coisas. Eu não estou falando rico de 5 milhões. Alô? Porque durante a tua vida você pode juntar, até mais. Eu estou falando riquezas de 30, 40, 50, 100 e milhões. Amém? Estou falando do povo de Deus. Por
Porque do ímpio não precisa falar. O ímpio já vai ter a sua paga, enquanto ele não conhecer Jesus. Mas o povo de Deus que faz isso, o que você acha que ele tem dentro do coração? E vem na igreja. Oh Deus, eu te amo. Mentira. Deus, eu faço tudo por você. Mentira. Alô? Duras palavras são essas. Quem as ouvirá? João 6,60. E os próprios discípulos, né, Bruno? Se viraram para ele e ele diz: vocês também querem ir embora? E Pedro se levanta e diz: não. Para onde iremos? Se a palavra da verdade está contigo. Amém. Para onde nós iremos? Fala. Para onde você quer ouvir uma mensagem da cruz ou você quer uma massagem? Não é? Então, temos escolhas para fazer. E você não é obrigado a escolher aquilo que eu te ensino. Mas você tem um entendimento do que é bom em Cristo Jesus para a tua vida. Amém, querido? Amém. Você está entendendo o que eu estou te falando? Amém, aleluia. Deus é bom demais. As maravilhas do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas, a cada dia, nos movimentando e nos trazendo mais e mais e mais e mais e mais. Não é isso? Não é isso, querido? Diga, sim ou não? Sim. E por aquelas 10 moedas, ele é vendido. Depois, quando você vai lendo aqui, querido, eu não quero me alongar, porque você tem que ler um pouco de Bíblia. Você vai vendo aqui que depois ele é entregue na mão dos homens, ele está lá no Getsemane, aí olha lá, aí chega lá o famoso, né, o tranqueiro, aquele que vai acusar: olha, aquele que eu der um beijo, vai ser ele. Quero lançar uma pergunta sobre a tua vida, e creio que você vai entender. Quantos te beijaram e disse: é ele? Quantos te beijaram, bateram nas suas costas e falaram: é ele, ó, vai para cima, toma a grana dele, ferra ele, eu vou ferrar ele? Não é isso? Quantos tem assim? A palavra nos ensina tudo, só não aprendemos quando queremos. Milagres, eu quero te dizer que o milagre vem sobre as nossas vidas por uma palavrinha só. Por uma palavrinha. Agora eu não estou falando de salvação. Salvação é o top, querido. Salvação, ou você é ou não é, acabou, fim de papo. Mas agora milagres, você tem. Você tem até milagre de cura, você tem milagre de abrir porta de emprego. Você está cheio de milagre, mas tem uma palavrinha que faz tudo isso acontecer sobre a tua vida. O que é? Eu falo toda hora aqui: as misericórdias do Senhor duram para sempre. Ele é um Deus misericordioso. Qual é o pai que, mesmo tendo um filho ruim, não vai lhe dar o melhor? Amém? Quem? Qual é o pai aqui na terra? Também acredito que tem os que estão fora daquilo que nós estamos pregando, mas nós estamos falando da maioria, da totalidade maior, não é isso? Não quero o melhor para o filho, mesmo que ele seja o maior sangue ruim, cara. Você vai ajudar ele, você vai dar dinheiro, você vai dar carro para tua filha, você vai pagar o estudo. Ela casou ruim, mas você vai ajudar ela, você vai andar com ela. O teu filho casou ruim, mas você vai estar com ele, você vai ajudar ele, não é isso? Então eu estou dizendo coisa de pai, por isso que eu estou explicando filho, querido. Não estou dizendo nada, é o corpo de Cristo, amém? Que funciona assim. Agora você imagina Deus com o seu grande amor para as nossas vidas. Você acha que Ele não vai nos perdoar? Você acha que Ele não vai dar um milagrezinho para nós poder voltar para a situação? Havia alguns leprosos, amém? Haviam 10 leprosos. Estavam ruins, podres, fedidos. E Jesus vem entrando dentro da cidade, e nesse caminho ele passa ali onde tinha o lugar onde os leprosos moravam, e 10 passam perto dele. Você é Jesus, cura a gente, pelo amor de Deus, cura a gente, cura a gente, cura a gente. Jesus falou: vocês estão limpos, não é isso?
Quantos voltaram para agradecer? Não é? Mas os outros 9 ficaram curados. Comigo. Agora eu não estou falando de salvação. Salvação é outro nível. Salvação é outra história. Um pai, por mais que ame o seu filho, se esse filho se torna um assassino, se esse filho se torna um estrupador, se esse filho se torna um mau caráter, ele vai pagar e o pai não vai conseguir tirar ele do buraco. Se você não seguir o caminho da cruz, se você não for aquele que busca a tua salvação, se você não tiver um coração quebrantado, se você não olhar Jesus sempre à frente de você, ele não vai poder te salvar. O pai não vai poder te salvar. Amém? Porque a salvação, além de ser individual, é para aqueles que amam a cruz e seguem a cruz. Você entendeu hoje que eu estou falando algumas coisas? Nossa, tem tantas coisas para falar mais aqui. E ele é tão bom, querido. Ele é tão bom que as suas misericórdias, elas duram para sempre. E a cada dia, a gente vai vendo, não é? O que ele tem feito, o que ele vai fazendo. E a gente vai olhando para tudo isso e fala: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, como as coisas que o Senhor tem nos trazido, ela muda a nossa história, ela muda o sentido daquilo que nós entendemos. Amém? Diga assim: esta noite é um divisor de águas no meu coração. Eu busco a salvação. Diga assim: eu busco a salvação. E nada vai me tirar essa visão. Porque a salvação é uma visão. Você tem que ser visionário em Cristo Jesus, não é? Porque se você for visionário em Cristo Jesus, você não perde, você sempre vai ganhar, porque Ele é bom. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos nos levantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a cada dia que nós caminhamos, a cada dia que nós entendemos, o nosso coração se abre, o nosso coração se alegra. E eu falo sempre: Jesus, glória a Deus, Jesus, santo, 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 santo é o teu nome. Jesus, Jesus, Jesus. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e a minha concupiscências loucas e nocivas, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Mas tu, olha só, é para você que está aí me ouvindo, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, querido. 1 Timóteo 6, 8, querido. 8 a 11. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Estou falando do povo de Cristo, e vi que nós vimos aí homens com essa situação na liderança. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite, que é do dinheiro, de que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afastai-vos. 2 Timóteo 3:1. Amém? Você entendeu a pregação, querido? Amém. Você entendeu o que Deus fala ao teu coração? Aleluia. Querido, que essa palavra ela possa te mudar agora nessa ceia. Nós vamos cear. Coloca o teu coração diante de Deus. Há tempo para você mudar os seus negócios. Há tempo para você mudar o jeito de trabalhar. Há tempo para você
olhar para Deus e falar: me dá um caminho certo, porque eu não quero mais trair, eu não quero ser mais um roubador, eu não quero ser mais um tranqueira, eu quero seguir as coisas do Senhor, mesmo que as circunstâncias me coloquem medo, eu vou te seguir. Amém. Porque se você não seguir, querido, você está na incredulidade. A incredulidade é isso. É você fazer e não está nem aí. É você saber que está errado e não está nem aí. Mas todo mundo faz, eu vou fazer. É você fazer o teu imposto de renda, alô? Ixi, aí pegou. Aí chutou no beiço. E você começou a esconder umas coisinhas do governo que você não quer pagar imposto, querido. Não importa se vive no Brasil, onde você está, você é embaixador de Cristo, querido. Você tem que acertar suas contas. Amém. Jesus fala para Pedro: estamos devendo alguma coisa? Então vai até o rio, até o mar, vai lá, tem um peixe, traz ele aqui, vai ter uma estátua dentro dele, uma estétua, não sei a pronúncia, pega, traz para mim. Aí ele trouxe, agora falou: paga lá o meu e o teu, querido, não fique devendo nada a ninguém a não ser o amor, querido. Como está a tua vida? É época de imposto de renda. E aí? Será que você vai lembrar dessa palavra? Ou será que você vai ser mais um Judas? Você vai ser mais um que está na casa de Deus, mas é um desobediente, é um incrédulo. Não é? Amém. Satanás, dentro do capitalismo, ele entendeu que o homem é louco por ouro. O ouro mata o homem. A prata também. O bronze também. São 3 metais preciosos que as pessoas matam por ele, que as pessoas ferem por ele e que as pessoas trucidam qualquer coisa pela frente para poder ter ele na mão. Amém? E Satanás percebeu isso. Ele já sabia disso. Porque Lúcifer lá no céu, ele andava colado com Deus, querido. Ele sabia a intenção do coração do homem que Deus criou. Alô? Não é brincadeira o que eu estou falando. Aqui pode ser mais um culto, você pode ouvir isso, de boa. Reveja se o homem é a si mesmo, o seu interior, e veja a vida que você está tendo. Eu não falo nem para ver o que está de ruim. Veja a vida que você tem. Veja a vida que você bebe. Hoje, estou pregando no Nordeste. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Duras são essas palavras, eu sei que as palavras de Deus, elas são confronto, elas são o evangelho pregado, mas se nós não fazermos isso, nós nunca vamos conseguir sair desse ninho de cobras, que é o evangelho que nós vemos no mundo inteiro, querido. É só cobra para todo lado, velho. É só cobra para todo lado. E nós, se tivermos com essas cobras, nós não vamos ser salvos. Em Zacarias 8 diz assim, que 3 terços. Eu estava fazendo essa conta. Pode sentar um minuto? Espera aí, eu lembrei de um testemunho que eu quero te dar. Quero dar um testemunho de onde eu tive com um pastor e cuidando dele. Foi rápido, mas cuidei dele. Só umas 4 horas eu conversei com ele. Mas eu quero te dizer, querido, que esse pastor, eu sentei com ele e comecei a conversar com ele. Eu comecei a ver o coração dele. Ele é um pastor cooperador dentro de uma igreja, ele não é um pastor presidente. E eu comecei a ver dentro do coração dele o que ele via, amém? O que ele via na sua autoridade pastoral, que era o pastor fundador da igreja. E ele começou a me dizer algumas coisas que eu olhei e falei: misericórdia. Para resumir, ele disse que aquele homem, que aquela liderança para ele não significava nada a mais que nada. Uma tranqueira que estava naquele lugar. Porque o que aquele homem fez para ele, eu entendo que ele pense desse jeito. E aí eu perguntei para ele: o que você está fazendo lá? Olha a prisão de Satanás sobre as pessoas. E o que você está fazendo fazendo lá? Ah não, eu estou lá porque assim, a minha esposa, ela gosta de lá. Ela tem amigos lá dentro. Ela conhece um monte de gente lá. E eu falo para ela: vamos embora. E ela fala: não, vai você.
E aí eu começo a entender que casa dividida não prospera. Então como é que eu comecei a fazer? Eu comecei a confrontar ela para sair daquele lugar. Minha casa está um caos, é pau direto. O diabo já tomou conta. Liderança tranqueira, o diabo toma conta do membro. Toma conta do pastor, toma conta do apóstolo, toma conta de todo mundo, velho. Diabo é diabo. Demônio é demônio e não tem que dar mole para ele. E o cara começou a falar. Isso, sabe o que eu estou fazendo agora? Agora eu estou na minha casa, eu estudo a palavra de Deus, eu me encho de Deus, porque Deus é isso, porque eu li a palavra tal, porque eu fiz tal, começou a dar uns negócios de Bíblia, eu só olhando e pedindo discernimento, e eu faço. Eu falei, você está cheio, né, cara? Ele falou, estou transbordando. Eu falei, para jogar onde? Na privada? Porque você se afastou do corpo de Cristo, falou? Você está ficando cheio, você vai azedar. Essas águas que você tem boas, ela vai virar, sabe o que? Águas amargas. Porque você não está tirando ela para fora. Não é isso? Você não está levando ela para fora. Você vai levar para quem? Se você não gosta do teu pastor, se ele para você é um tranqueira, se você está sofrendo, então por que você está vivendo isso? Eu nem sei se ele pode estar me escutando, mas se você tiver, querido, ninguém sabe nem quem você é. Mas aqui muita gente vai aprender sobre isso, para poder ajudar pessoas que estão assim, não é? Então ele estava também sendo um nada diante do nada. Alô? Quantas vidas estão em igrejas assim, sofrendo, perdidas, apagando, azedando, esfriando, e não conseguem dar um passo porque estão presas por algum motivo, ou presas por amizades, ou presas por dinheiro, por salários, ou preso por alguma coisa. Há sempre uma prisão. Satanás sempre põe uma prisão para segurar a pessoa dentro de onde ela está, para que ele possa trabalhar na vida dela. E as nossas igrejas, o corpo de Cristo, infelizmente, está vivendo esse caos. Não é verdade? Há tumores cancerígenos no corpo de Cristo. A mão muitas vezes já não funciona mais, porque está podre. O coração muitas vezes está batendo fraquinho, porque o câncer está comendo, mas não come a cabeça, porque quem é a cabeça da igreja? Se chama Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse ninguém pega, mas o corpo está sendo cada vez mais dominado, e não há quem pregue, não há quem cuide, não há quem sustente. Amém? Glória a Deus. Palavras duras são essas, não é? Aí você pode olhar e falar assim, nossa, mas nós estamos numa igreja pequena. Já que você fala tanto, que você faz tanto, por que Deus só trata esse povo e não te leva a tratar outros? Alô, querido? Olha só, querido. Uma coisa para você. Deus falou comigo essa noite sobre isso. Eu estava pensando, que eu falei com o rapaz lá e fiquei pensando nisso. E Deus falou assim, quantos passaram lá? Nem todos gostam de águas limpas. Alô? Nem todos gostam de águas limpas. Muitos gostam de água saloba, querido. Sabe por quê? Porque a água limpa é cara. Águas cristalinas é mais caro. Sabe quanto custa uma garrafa de água boa na fonte? Só estou falando uma comparação, uma narrativa alegórica. Ela custa, aqui na minha área, R$2,20, R$2,25. Sabe quanto custa uma lindóia lá embaixo? R$1,40. Para você tomar uma água melhor, você tem que gastar mais, não é isso? Para você ouvir uma palavra melhor, você tem que se empenhar mais. Amém. Você tem que pagar mais. Aleluia. Você tem que fugir dos seus pecados. Você tem que fugir da corrupção. Você tem que fugir da anarquia. Você tem que fugir das coisas que ferem o coração de Deus. Amém? Amém? Em Zacarias 8 está escrito assim que 3/3, né, dividindo a população. Nós temos aí, eu fiz uma coisa grotesca, como se todo mundo fosse dentro da igreja. Olha o que eu fiz, a conta. Então nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. Não estou bem certo, mas que seja 8 bilhões, certo? Mais ou menos. Você pega esse 8 bilhões, divide em 3. Está escrito na palavra que 2/3 vai perecer.
2/3 não vai ter nem chance de salvação, querido. 2/3 de 8 bilhões, quanto dá? Faz a conta aí. Dá 5 bilhões e tralalá, que não vai ter nem chance de salvação. Olha só, querido, vai sobrar mais 1 milhão e pouco, aí 2 milhões. Esses 2 milhões ainda vão passar pelo fogo, para serem purificados, para ver qual desses vai subir, querido. Aí eu olhei para a nossa igreja e falei, talvez nós já estamos nessa conta e não estamos nem sabendo. Talvez nós somos os poucos que Jesus viesse agora, levaria para o céu. Amém? E essa palavra foi de conforto para o meu coração, porque multidão é tranqueira, querido. Multidão levanta Judas, e Judas mete a mão na grana. Judas rouba as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Está na narrativa alegórica. Então vamos levantar e vamos cear. Oh, glória a Deus. O tempo está passando, Jesus está falando. Aleluia, aleluia. Quer cear comigo, querido? Vem aqui. Amém? Glória a Deus. Um beijo para você, que essa palavra possa ser um divisor de águas sobre a tua vida. E se você gostaria de nos conhecer, você gostaria de conversar comigo, de conhecer o nosso ministério, venha, querido, estamos de braços abertos esperando você. Amém? E você que já nos conhece, um beijo, fica com Deus e até um outro dia. Amém, querido?